Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas que você não deve dizer, ou deve pelo menos tentar evitar dizer em inglês. Bora lá! Bom, as coisas que eu vou falar aqui não são necessariamente sobre erros gramaticais do inglês, mas está muito mais ligado à cultura, de preferência, à cultura americana. Pode até ser que se adeque a outras culturas, né, a outros países que têm a língua inglesa como língua nativa, mas eu tô falando aqui sobre a cultura americana, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para um amigo que precisa saber dessas coisas para não dizer em inglês, principalmente se você ou esse seu amigo tá indo viajar, fazer o intercâmbio, muito importante esse vídeo, tá? Bom, eu sei que parece estranho, mas nos Estados Unidos não é muito comum você chamar o professor de teacher. Na verdade, não é nada comum. Então, até mesmo as criancinhas lá no ensino fundamental, lá desde pequenas, né? Eu não sei sobre criancinhas, tipo 2 anos, mas já até o ensino fundamental ali, as crianças chamam o professor com ali o Mr. or Mrs., né, que é tipo senhor, senhora, e o sobrenome do professor. Isso é uma coisa também interessante, você não chama pelo primeiro nome, tá? Mas pelo último nome. No Brasil a gente fala senhora Cíntia, não fala senhora Sabino, não é comum, porque é coisa cultural, tá? Mas lá não é cultural você chamar pelo primeiro nome. É a mesma coisa que alguém vir chamar você senhora ou senhor e o último nome. Você não vai achar estranho? Vai ser meio estranho, então assim, é a mesma coisa. E muitos professores podem achar uma falta de respeito você chamar de teacher, ou até mesmo falar hey teacher. É tipo assim, muita intimidade pro seu professor, digamos assim. Então, por exemplo, no meu caso seria Mrs. Sabino. Então, como eu sou casada, né? Mrs. Sabino. Ou Mr. para homens, né? Mr. Sabino, se no caso eu fosse homem. Então, se atenta a isso. Ou até mesmo professor. No caso, principalmente de faculdade, né? Então, chama professor e o último nome, Professor Smith, Professor Gray, tá? Professor Dumbledore. Professor McGonagall. Uma outra coisa em relação a restaurante, inclusive nos últimos meses eu passei por uma situação, na verdade não eu, mas uma pessoa que estava comigo na mesa, brasileira também, ele foi chamar a garçonete e aí ele fez uma cena assim, chamou o waiter e tal, e ela meio que deu uma chamada nele, tipo assim, ó, não faça isso porque é muito desrespeitoso, tá? Por favor, espere eu vir até aqui. E aí, às vezes, eu não sei minha opinião sobre isso, é meio duro também, porque a pessoa é de uma outra cultura, né? Ela não tem que saber, porém também é complicado porque você tá se metendo numa outra cultura, então é o mínimo você saber o básico, e isso eu digo também de outras pessoas, indo, né, que eu não tô no Brasil, mas indo pro Brasil, elas têm que saber o mínimo do que é respeitoso e o que não é respeitoso naquela cultura. Acho que você tem que ter uma noção, pelo menos. É mais óbvio que a gente não vai saber de tudo sempre, tá tudo bem. Então, o garçom, no Brasil é muito comum dizer, garçom! Se você for simpático, né, óbvio, você não vai gritar o garçom com raiva. Mas se você for simpático, não tem problema nenhum. Garçom, ei! Não tem problema nenhum. Agora, nos Estados Unidos, aqui no Canadá também, é super feio você fazer isso. Mas, gente, como que eu vou chamar o garçom? É muito comum aqui nos Estados Unidos eles ficarem olhando pra você o tempo todo. Então, se você precisar do garçom, da garçonete, pode ter certeza que se você der umas 2 olhadas, ele vai estar olhando pra você, que eles ficam o tempo todo assim, ó, olhando. Então, é só você, quando ele olhar e você olhar pra ele, você fala assim, excuse me. Você pode falar um excuse me e aí ele vem até você. De boa. Excuse me. Hi. Uma outra coisa que não soa legal também é você ir pedir alguma coisa a uma atendente de uma loja ou até num restaurante e aí você fala I want, né? Eu quero tal coisa, eu quero peixe. I want pode soar um pouco estranho, sabe? É tipo você falar em português, me dá isso aqui, me dá. É meio grosseiro, eu acho. Você pode usar assim, ó, may I have or I would like. Em vez de falar I want, I would like. May I have, can I have, é muito mais educado e é a forma que as pessoas mais usam, tá? Em vez de você falar assim, I want a cup of coffee, eu quero uma xícara de café. May I have a cup of coffee, please? Né? O please no final, que, gente, isso eu acho que é a mesma coisa pro português, você tem que pedir por favor as coisas. No Brasil, em português, é comum você falar me vê, não, acho que não é desrespeitoso isso. Me vê uma xícara de café, por favor? É a mesma coisa, não acho que o please tem que ser só no inglês não, tá? Por favor, é na vida. Então, can I have, or
May I have, você usa uma dessas formas, beleza? May I have your ticket, please? Uma outra coisa, quando você vai se despedir das pessoas, você não vai falar kisses and hugs. Tipo, beijo, tchau. Em português, super normal. Beijo, tchau. Mas em inglês, se você fala isso, você vai ficar tipo, quê? Então ela pode soar um pouco infantil também. E, tipo, não é a maneira que as pessoas falam. Então você não fala, kisses and hugs. Então você fala, see you later, bye bye, take care. Acho que eu já fiz um vídeo até falando só sobre isso, de como você se despedir das pessoas. Mas essas 3 formas, ó, lembra? See you later, bye bye, take care. Pronto, lembrou disso, já tá sucesso. Não precisa saber todas as formas, não. See you later, bye bye, take care. I'll see you later. Essa daqui é muito importante, principalmente para sua aula de inglês, para quando você tem uma pergunta para alguém, nem só para aula de inglês não, mas quando você tem uma pergunta para fazer para alguém, eu tenho uma pergunta. Mas o que a gente fala em português é, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. E a gente traduz e fala, I have doubts. Ou I'm having doubts. Quando você diz isso em inglês, automaticamente a pessoa pensa que você tá, tipo, tendo dúvidas sobre aquilo que a pessoa tá falando. Então eu tô explicando aqui pra vocês e você fala, I have doubts about it. Sei lá, acho que eu tô meio em dúvida, eu sei que você tá falando, acho que não tá meio certo não. Essa é a sensação que passa, tá? Obviamente, se vocês falarem isso, principalmente para um professor brasileiro, ele vai entender que você quis dizer que tem uma pergunta pra fazer. Mas a forma correta de você usar é I have a question, tá? I have a question. Mas, gente, não é eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. É assim que a gente fala em inglês. I have a question. I have a question, ok? I have a question. Uma outra coisa, mas isso daqui não é só sobre inglês, eu acho também que isso aqui é sobre a vida. É quando você for parar alguém na rua pra perguntar alguma coisa, você começa com excuse me. Excuse me, where's the drugstore? Então, com licença, onde que é a farmácia? Você não chega já falando assim, where's the drugstore? Lá no posto Ipiranga. Tipo, como assim? E eu vejo que as pessoas fazem muito isso. É o primeiro motivo porque elas ficam nervosas, então elas já saem meio falando, com medo de falar alguma coisa errada. Segundo, porque as pessoas são mais mal educadas mesmo, entendeu? Então eu vejo muitas pessoas até no Brasil, do nada as pessoas me paravam na rua e falavam assim, onde que é tal coisa? Dá vontade de falar assim, com licença, boa tarde, tudo bom? Então assim, excuse me, você não precisa nem falar bom dia, boa tarde, good morning. Aqui acho que nem tanto, acho que no Brasil caberia mais o bom dia. Bom dia, onde que é a farmácia? Poderia me dizer onde é a farmácia? Agora acho que no cenário em inglês acho que funciona mais o excuse me, tá? Excuse me, where's the drugstore? Aí já fica educado, beleza? Excuse me, where is everybody? Uma última coisa que eu acho que eu já falei em algum outro vídeo, que é sobre o can be, que a gente às vezes fala assim, pode ser, can be. Então, esse pode ser quando a pessoa te oferece alguma coisa, ou ela te dá alguma opção, ou ela te pergunta alguma coisa e fala, pode ser. Esse can be não funciona nessa situação. Não quer dizer que as palavras can e be nunca vão ser usadas. Não, elas têm o seu momento, o seu contexto. Mas quando alguém te pergunta assim, would you like Coke? Você gostaria de Coca? Yes, sure. Sim, claro. Então, pode ser. Seria meio que a mesma coisa, sabe? Yes, sure. Ou alguém te chama pra ir em algum lugar. Would you like to go to the movies? Gostaria de ir no cinema? E aí você pode responder, awesome, sounds great. Então, sim, claro, parece ótimo. Parece uma coisa legal pra você fazer. É porque no português fica estranho, né? Parece uma coisa legal. Soa legal. Não. E é uma coisa que eu escutava muitos americanos falando assim no meu dia a dia, quando eu morei nos Estados Unidos. E eu ficava, mas sounds, né? Tipo, soa. Soa legal o que você disse. Não é soa legal. Mas aí depois eu fui entendendo, né? Internalizando aquilo e entendendo que eles estavam concordando, que eles estavam dizendo que é uma boa opção. Pode ser. Sounds great. Sounds good. Sounds great. Então me diz aqui nos comentários se tinha alguma dessas coisas que você ainda estava errando na hora de falar em inglês e que você já vai anotar aí e praticar principalmente para você não errar mais. Mas lembra, gente, você não tem que acertar tudo de cara. O que você precisa é estar sempre procurando evoluir. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você tá aí nessa constante evolução. Então é só tentar lembrar sempre. E se às vezes esquecer e lembrar depois, você não tem que falar isso da próxima vez. Que naturalmente você vai lembrando, tá bom? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Bye bye. Take care. See you later.